sem coragem, sem determinação, sem resiliência para durante o jogo mudar o conceito daquilo que está todo mundo assistindo, percebendo um conceito de jogo reativo. Faz ali um ou outro passe de bola, mas não é nada propositalmente com o objetivo de gol, de fazer com que aquele marasmo deixe de fazer parte do conceito de jogo. Nada disso. Sem coragem, sem determinação, sem a possibilidade de aferir algum golpe, por assim dizer, no adversário. Esse é o time do São Paulo do ano de 2026. Ou seja, nada mudou. É o mesmo conceito do time do São Paulo que finalizou o ano de 2025. Ou seja, a tendência de piora, porque por pior que estivesse essa situação do ano de 2025, e realmente estava muito ruim, a gente pode dizer que é a maior crise institucional do clube São Paulo Futebol Clube. É a pior de longe, o clube nunca passou por isso. Agora, como que o clube vai demonstrar que vai saber lidar com essa situação? É com o impeachment do presidente atual, mudando o conceito da instituição no que diz respeito a como gerir crise, porque a gente está percebendo que não está sabendo também gerir a crise. Sempre existiu crise no São Paulo, sempre existiu crise em clubes grandes, mas o grande diferencial é como lidar com essas crises. Ontem, enquanto o São Paulo Futebol Clube estava levando de 2-0 do Mirassol, o Fantástico ele estava 2-0. E olha como como é o time das coisas. Enquanto o São Paulo perdia de 2-0, o Fantástico colocou uma matéria falando sobre a crise financeira, crise que envolve investigação policial no clube, na instituição que até pouco tempo, podemos dizer assim, era um exemplo nacional e até fora do país. Hoje, infelizmente, essa queda, essa decadência, essa derrocada desse clube. Para quem não me conhece, Elcio Costa, é um prazer ter você aqui assistindo esse vídeo. A partir de agora nós vamos compartilhar aqui no canal, eu vou dizer para vocês algumas coisas com relação ao clube, à instituição do São Paulo Futebol Clube, do que ele foi, do que ele é e do que ele poderá se tornar. Eu vou trazer para vocês informações, vou trazer aqui o que eu penso sobre esse assunto e eu quero que vocês participem disso, porque os comentários de vocês aqui no nosso canal vão fazer com que essa troca de ideia e de algum modo possa trazer um pouquinho de esperança. É isso aí. Esperança em meio a essa turbulência que a instituição tem passado e, sobretudo, pior ainda, pior do que a instituição, é o time, é o reflexo. O time não é resiliente, a instituição não se mostra resiliente, não sabe lidar com crise. Toda empresa tem crise. A questão é como lidar com essa crise. O clube, a instituição, mostra total despreparo quando ela não sabe lidar com a crise. O São Paulo tomou um vareio do time do Mirassol. O São Paulo teve ali um ou outro jogador assim, eu não vou dizer na média não, abaixo da média. Então assim, em geral tudo igual, mas nivelado por baixo. Como mudar essa situação? Bom, nós vamos trocar ideia aqui diariamente sobre como o São Paulo ele está e o que ele poderá se tornar. E aí o sinal de alerta ele não está ligado agora não. Na verdade, desde o ano passado. Vamos até aqui passar panos quentes no que foi nos anos anteriores. A maioria, a grande verdade, é que não se iludiu com o título da Copa do Brasil, com aquele título paulista que o técnico era o Crespo, né? Ele participou daquela conquista, né? A grande maioria dos torcedores, simpatizantes do São Paulo, eles não se iludiram com isso não. Por quê? O torcedor de São Paulo, na verdade, ele tem um conceito de instituição diferente de outros clubes, né? Ele tem paixão, tem amor, tem a fé, né? Que é o conceito do clube. Só que
o tema organização sempre fez parte da instituição do São Paulo. Lidar com crise sempre fez parte da instituição. A ideia de ser um clube modelo sempre fez parte da instituição. E o torcedor, ele acabou absorvendo isso. Então ele entendeu na última década a crise que o São Paulo estava entrando, mas como em vários segmentos da vida, nem sempre é algo perceptível a ponto de mudar a rota, principalmente dependendo de quem está no comando. E se tratando do São Paulo, os últimos líderes, comandantes, eles fizeram do São Paulo isso que a gente está vendo hoje. Um time sem fé, sem amor, sem expectativa, sem esperança, sem coragem e, sobretudo, sem resiliência. Tomou um vareio do Mirassol. Não bastasse na última década ter acumulado derrotas humilhantes, essa é a verdade, mas foram ignoradas. Para quem torce e admira o São Paulo, acabou ignorando porque pensava que em algum momento essa situação poderia mudar e que essas derrotas humilhantes fossem algo pontual. É isso aí, derrotas pontuais. Mas elas vão ficando acumulativas, elas vão... São Paulo foi perdendo de tal modo que juntou aí um acúmulo de derrotas humilhantes que aí o sinal de alerta ele veio. E quem acompanha o São Paulo percebeu que organização, resiliência não fazia mais parte. E agora piorou a situação. O que estava ruim, piorou. Essa é a verdade. Como lidar com isso? Nós vamos ver. Vamos aqui no canal conversar, trocar ideia. A ideia desse canal, Pressão Alta, é demonstrar dois aspectos importantes. Primeiro, que a ideia de pressão alta na forma de comunicação do futebol é você estar ali em cima, mordendo o adversário, para que você consiga ter logo a posse da bola e jogar para cima. É isso, esse é o conceito do canal. Então nós vamos fazer isso, não de maneira literal, obviamente, mas nós vamos ficar em cima, marcando alto, para que a gente consiga perceber aí para onde está caminhando essa instituição tão querida e amada por muitos que torcem e admiram a instituição. Porque aqui a gente fala da instituição, né, do clube em si, certo? Da instituição, que é o que a maioria admira, né? Não são pessoas, mas é a instituição, quem gosta, né? E quando a gente tiver informações jornalísticas, abalizadas, também a gente vai trazer aqui, para não ficar uma coisa tão rasa, né? A ideia é ter algo abalizado, tá? Então nós vamos trazer aqui. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você se sentiu humilhado com a derrota de ontem e tantas outras derrotas, não é o único, mas coloque aqui nos comentários o que mais tem incomodado você, se de fato a má administração da instituição, daqueles que lideram essa instituição, ou o que mais tem incomodado você é o comportamento dos jogadores dentro de campo. Se tem refletido tão somente naquilo que a instituição do São Paulo Futebol Clube tem feito nos últimos anos, se isso tem refletido em campo. O que você acha? O que é pior para você? A forma de gerir, de liderar, de cuidar da instituição, São Paulo Futebol Clube, ou a forma com que os jogadores não têm se mostrado resilientes, mesmo com tudo isso que está acontecendo? Gostei demais de conversar com vocês hoje. Deixa aqui no canal o seu comentário e eu quero saber mesmo o que você pensa sobre isso. Não desista. Por mais que no momento pareça não ter uma esperança, uma expectativa, a gente não pode perder a esperança de que essa situação pode sim melhorar, ainda que pareça muito difícil. Há quem diga até em rebaixamento no Paulista. Será que é para tanto? Será que é loucura pensar que pode ser rebaixado no Campeonato Paulista 2026? Não sei. Deixa aqui a sua opinião e a gente vai conversando aí no decorrer da semana. E esse ano vai ser um ano muito difícil para quem torce e admira a instituição São Paulo Futebol Clube.